E agora o verso 36. E este rei, o rei do norte, o poder papal, fará conforme a sua vontade. Ele faz conforme a sua vontade. Ninguém diz nada contra. Tudo que ele faz prospera. Parece que tudo dá certo para o papado. Sim, queridos. O verso 36 está dizendo: e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. O papado se levanta, se engrandece sobre todo Deus. O Deus do islamismo, o Deus do hinduísmo, o Deus do budismo, o Deus do cristianismo apostatado. O papado se engrandece sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses, ele se levanta até mesmo contra o Deus verdadeiro, se colocando na terra como vigário de Cristo. E falará coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e será próspero. Olhe, querido irmão, no verso 36, está descrevendo o sucesso, o curso vitorioso do papado agora no tempo do fim. Ele será próspero, até que a ira se complete. A ira de quem? A ira divina vai se completar. E chegará o tempo em que o papado será destruído, será derrubado, será queimado. Porque aquilo que está determinado será feito. Aquilo que está determinado aonde? Na profecia. Por isso Apocalipse 13, verso 5 diz: será por 42 meses. E então o papado será derrubado. Onde diz que o papado será derrubado? Em Apocalipse 17, verso 16. Abra sua Bíblia e vamos lá em Apocalipse 17 e o verso 16. Aqui nós lemos: e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Queridos, você lendo o capítulo 18 de Apocalipse, todinho o capítulo 18 de Apocalipse está mostrando a destruição e a queda papal. Por isso Deus clama para o seu povo fiel que está dentro de Roma, para que saia de Babilônia. Porque existe um povo de Deus dentro de Babilônia. Por isso a mensagem está em Apocalipse 18, verso 4, dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque o capítulo 18 está descrevendo a destruição sobre Babilônia. Mas o povo de Deus que está em Babilônia vai sair e vai se unir aos que são fiéis a Deus, que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Agora voltando, queridos, para Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, verso 37. E não terá respeito aos deuses dos seus pais. Inicialmente a Igreja Católica era formada pelos cristãos sinceros do primeiro século, segundo século, terceiro século. A Igreja Cristã Católica, ela se corrompeu no quarto século, no tempo de Constantino, quando permitiu que o imperador romano tivesse autoridade para decidir na questão de doutrinas e convocasse concílios, começando com o concílio de Nicéia, no ano 325, aceitando o primeiro decreto dominical de Constantino, no dia 7 de março de 321. Queridos, foi no quarto século que a Igreja Católica Cristã ela começou a se corromper com o paganismo e se afastou da verdade bíblica. Por isso diz aqui o verso 37, não terá respeito aos deuses dos seus pais. Porque inicialmente a Igreja Cristã Católica não era romana. Nos primeiros séculos era a Igreja Católica Cristã, descrita em Apocalipse 12, verso 1, como uma mulher pura. Mas, queridos, a partir do quarto século, a Igreja Cristã Católica se tornou católica romana, elegendo o bispo de Roma como cabeça geral da igreja. E então a apostasia começou. Por isso diz aqui o verso 37, e não terá respeito aos deuses de seus pais, porque abandonou a crença no Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo como único Salvador e mediador nosso. E nem terá respeito ao amor das mulheres, porque foi o Papa Gregório VII que em 1079 estabeleceu o celibato para o sacerdócio, desprezando o amor das mulheres. Queridos, a profecia está mencionando aqui no verso 37 que o rei do norte, o poder papal, nem teria respeito ao amor das mulheres. Você pode entender mulheres no sentido literal e pode entender mulheres no sentido simbólico, mulheres como símbolo de igrejas. Também o papado não respeita nenhuma igreja. Aliás, queridos, no documento escrito pelo Papa Bento XVI, Dominus Iesus,
Ali ele não reconhece nenhuma igreja cristã, evangélica, protestante como igreja. Estas igrejas protestantes são chamadas simplesmente de comunidades eclesiásticas. Nesse documento se fala claramente que a Igreja Católica Romana é a única igreja. É a única igreja que tem poder salvífico, sendo que as outras são somente comunidades eclesiásticas. Portanto, se você entender mulheres no sentido literal, está correto, e se você entender mulheres no sentido simbólico, também está correto. Por que diz aqui não tem respeito a nenhum outro Deus? Porque o Papa se entroniza como Deus, não reconhecendo nenhum outro Deus. Ele é Deus na terra. Essa é uma das blasfêmias papais, se proclamar Deus na terra. E o finalzinho do verso 37 diz, porque sobre tudo se engrandecerá sobre todas as igrejas, se engrandecerá sobre todos os governos da terra, se engrandecerá sobre todas as religiões da terra. E o verso 38, mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Ah, queridos, existe um Deus que o papado honra, é o Deus das fortalezas. Queridos, no hebraico, esta palavra fortalezas é maozim, que no singular é maós. Em Daniel capítulo 11, verso 7, verso 10 e verso 19, aparece a mesma palavra, maós. Claramente significa cidade capital, ou sede do governo. Portanto, Washington, D.C., é a Maós dos Estados Unidos, assim como Paris é a Maós da França e Brasília é a Maós do Brasil. Maós quer dizer, portanto, governo. Deus das fortalezas significa Deus do governo. Mas este é um Deus estranho, diz aqui o verso 38, e é um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Que Deus estranho é este que o papado honra? É o Deus da maçonaria, queridos. Na frente da Basílica de São Pedro existe o obelisco que é um sinal da adoração ao Deus Sol. É o Deus da maçonaria. O obelisco é um monumento fálico, é um monumento ao falo do Deus Osíris. Sim, queridos, o papado adora o Deus Sol, representado pelo obelisco. E na frente do Capitólio americano também existe o maior obelisco do mundo, o Monumento de Washington. Também mostra que o Deus do governo americano é o Deus da maçonaria. Este é o Deus das fortalezas. Por isso diz o verso 38, que este é um Deus a quem seus pais não conheceram, ou seja, os primeiros pais da igreja não conheceram e não reconheceram este Deus. Mas hoje o papado está honrando o Deus da maçonaria, com ouro, com prata, com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Quando você lê o livro Em Nome de Deus, escrito pelo escritor Davi Yallop, você descobre que existe uma loja maçônica dentro do Vaticano, loja P2. A razão desta loja maçônica foi realmente o motivo pelo qual assassinaram João Paulo I, porque ele não era maçom. E ele descobriu esta loja e ele estava com a lista de todos os cardeais e bispos maçons dentro do Vaticano. Foi exatamente quando ele foi assassinado. Isto é explicado neste livro Em Nome de Deus. Queridos, desde o Papa João XXIII, durante o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica abriu as portas para a maçonaria e desde então a maçonaria se instalou no Vaticano. Porém, antes dela se instalar no Vaticano, ela já tinha se instalado no governo americano.